Olá pessoal, eu vim falar aqui de alguns pontos. Tem um ponto principal, mas a gente vai acabar falando de outros pontos durante o vídeo sobre a formação do cânon. Não necessariamente da formação, mas falar sobre cânons ortodoxos, ou seja, lista de livros da Bíblia ortodoxa, ou dos ortodoxos, num caso no plural. São basicamente 3 divisões que tem no ortodoxismo, vamos colocar assim. E focar também na questão seguinte: o protestantismo diz para a Igreja Católica, e antes de continuar, afirmar que esse vídeo é para católicos, mas obviamente protestantes vão ver também. A Bíblia Católica tem 7 livros que os protestantes acusam de ser apócrifos. Eu não vou aqui entrar na questão do mérito, se é ou não é, porque a questão também do subjetivismo dentro do que seria apócrifo ou não vai depender de vários requisitos e diria que o protestantismo ele não tem autoridade nenhuma em manifestar a questão do que é, do que não é apócrifo, pela seguinte questão: a Igreja Católica tem os 73 livros desde a era da Igreja Primitiva, mais especificamente entre o século II e o século IV. É afirmado o cânon da Bíblia Católica e também, posso dizer, da Bíblia Ortodoxa, que vai ter uma variação até o século VII, porque, por exemplo, o livro de Apocalipse demorou muito para ser firmado no cânon. Então, pegando essa deixa do livro de Apocalipse, que demorou muito na parte oriental, né, que vai ser a parte principal onde estão os ortodoxos, ela demorou muito tempo a fechar por causa desse livro, que teve algumas controvérsias. Outros também tiveram, né, mas essa foi a última controvérsia até que esse livro entre lá por volta do ano 672, de forma definitiva. O Apocalipse entra no cânon da parte oriental. Na parte ocidental da Igreja Católica já tinha entrado já antes disso, mais de 200 anos antes disso, o livro de Apocalipse já tinha entrado. Mas de forma geral, o que quero comentar nesse vídeo aqui é os livros que a Igreja Católica tem e que os protestantes chamam de apócrifos. Antes de prosseguir aqui com os slides, eu quero dizer o seguinte: o protestante, de modo genérico, diz que a Igreja Católica adicionou livros à Bíblia. Olha só, isso não é mais do que uma falácia, e aí fica aquela seguinte questão: peraí, eu estou vendo o vídeo aqui e a pessoa está afirmando que é mentira protestante. Mas eu vou ter dentro do contexto protestante pessoas com conhecimento, a formação e também é importante dizer com moral, com dignidade, e que porque eu imaginaria que essas pessoas estivessem mentindo, porque eu acreditaria neste vídeo e não no meu professor de teologia, no meu pastor. Olha só, vou falar de um outro assunto que não é o assunto do vídeo, mas só para fazer uma simples reflexão com você. O protestantismo, no caso, falando para protestantes agora, ele tem uma característica da sola escritura, que é, na verdade, a Bíblia como ponto de fé e prática do cristão protestante. Na Igreja Católica e na Igreja Ortodoxa, você vai ter a Bíblia, vai ter a tradição e vai ter o magistério. Já aí você também deveria, vendo isso, saber que eles também têm característica. Eu vou aqui falar de forma genérica, mas dizer que os ortodoxos têm 99,99% de característica da Igreja Católica. As diferenças vão ser mínimas. Isso é interessante também por causa disso. Por exemplo, intercessão dos santos, Maria como mãe de Deus, os sacramentos, os 7 sacramentos e outras coisas que são iguais. E também entraria nessa questão aqui da importância de estudar os ortodoxos, não só na questão do cânon, mas também outros pontos, porque o protestante também critica esses pontos da Igreja Católica, e aí vem a pergunta: os ortodoxos também acreditam nisso? Quem que está certo? São os protestantes. E os ortodoxos e os católicos, todo mundo está errado. 2000 anos de igreja, tanto assim, juntando os ortodoxos e católicos, mas depois de 1500 e poucos anos, é esse grupo que está correto. Mas vamos lá, o que eu queria falar é o seguinte: a sola escritura tem como princípio que a Bíblia é a regra única de fé, ou a principal regra de fé, dependendo de cada corrente protestante, sobre questões para salvação, graça, e aí vai. Pergunto a vocês: vocês confiam no seu pastor, no seu teólogo de preferência, mas você sabe que a sola escritura, se baseando na Bíblia, não teria por que ser diferente de grupo a grupo do protestantismo. Exemplo que eu vou dar bem simples: denominações presbiterianas, você vai ter uma certa crença na predestinação. O que seria isso? Vou falar de forma bem reduzida e bem simples.
não tão precisa, mas o fato não precisa ser detalhado para exemplificar. Os presbiterianos, eles acreditam que Deus, na sua infinita misericórdia e antes mesmo do homem ser criado, ele estabeleceu pessoas que vão ser condenadas e pessoas que vão ser salvas. Falando de outra forma, os presbiterianos acreditam na predestinação estabelecida por Deus, onde, independente do que você fizer, você vai para o inferno. Deus estabeleceu isso. Criar pessoas já destinadas ao inferno. E é isso que você ouviu. Tá achando estranho? Mas é isso. E pessoas destinadas à salvação, independente da conduta dessa pessoa. Ou seja, a salvação não vai estar inerente à pessoa ou, sei lá, qualquer coisa, a graça, vou colocar. Mas Deus, antes de fazer, não fazer, antes de criar as pessoas, seja elas quem forem, já tem um destino estabelecido no coração de Deus para aquela pessoa, independente se ela for má ou boa, tiver boas ações ou não, ter fé ou não, a condenação dela está estabelecida antes mesmo dela ter existido. Isso é visão da sola escritura do grupo presbiteriano. Outro exemplo, os adventistas, eles têm várias crenças contrárias a qualquer outra corrente de fé protestante, não é nem só a católica, mas vou falar só de uma específica, que é o do bode expiatório. O que seria isso? Para o cristianismo modo geral, Cristo morre, ressuscita para a remissão dos nossos pecados, e é sobre ele que vai os nossos pecados para que sejamos perdoados. Ele toma sobre si, como cordeiro imolado, os nossos pecados, certo? Então, é em cima dele, embora Cristo sem pecado recebe sobre si os nossos pecados e redime a humanidade, resumidamente. Mas para os adventistas, eles acreditam que Jesus é quem nos salva, porém os pecados não cairão sobre Cristo. Não é Cristo que vai redimir os nossos pecados, mas quem vai redimir os nossos pecados é o diabo. E aí você nunca ouviu falar isso? Pois é. E a gente vai ter vários teólogos, arqueólogos, né, que tem isso como princípio de fé, certo? E você tem que lembrar que isso é sola escritura, ou seja, é baseado na Bíblia. Por isso e por outras razões, eu venho lembrar desses detalhes, sem contar outros. Por exemplo, a questão do casamento entre pessoas do mesmo sexo, da ordenação de pessoas homossexuais, bispos, pastores e por aí vai. Não sei sua opinião, mas a questão das pastoras, que tem também, e por aí vai. A questão do divórcio, que ficou sem significado dentro do protestantismo, onde é liberado a questão do divórcio de uma forma quase que, não total, mas da grande maioria, pela questão da modernidade em si, essa questão do como é que eu vou dizer, da importância e do significado do matrimônio se esvaziou dentro do protestantismo, e aí eu não posso generalizar, mas você sabe que isso está acontecendo, porque vai dizer lá na Bíblia que aquele que, né, separa sua esposa e casar com outra, comete adultério. E como está na palavra, quem comete adultério vai para o inferno. Os adúlteros irão para o inferno. Não sei como é que você se põe sobre isso. E não estou dizendo que é uma questão fácil de ser discutida, mas é uma questão que é bíblica. E aí eu facilito o entendimento bíblico, porque na verdade, de concreto, não se acredita na Bíblia. Se utiliza a Bíblia como meio de autoridade para a mim dar essa autoridade que decorre da Bíblia. Ou seja, não se acredita na Bíblia, se acredita na interpretação que eu faço da Bíblia. Então, não é só a escritura, é solamente minha opinião, porque cada denominação, cada grupo que nasce e que já existe, tem suas próprias verdades que não são alicerçadas na Bíblia, mas são justificadas pela Bíblia, não porque o texto bíblico assim afirma ou assim garante, mas porque eu vou dar aquele jeitinho de encontrar algo que aparentemente confirme aquilo que eu estou falando e retirar da Bíblia a autoridade para a mim
pessoa da autoridade. Por que eu estou falando isso? É para ofender? Não. Para você, no mínimo, pensar em estudar, em analisar o vídeo e depois estudar sobre o assunto, porque a gente, no caso, protestantismo, a gente não, protestantismo, tem essa ideia na mente de forma, né, visível ou não, que quem tem a verdade, quem é absolutamente, que conhece a palavra, que tem a retidão, são os protestantes. Mas eu falei alguns exemplos aqui, que você vê como é que está a realidade da sola escritura, que na verdade é só a minha opinião. Vamos passar aqui para um outro ponto, para o vídeo em si, o assunto em si. A gente vai ter dentro do corpo ortodoxo, que eu coloquei aqui 3 divisões, porque houveram 3 separações ou 3 cismas dentro do corpo ortodoxo, porque a igreja como um todo, a igreja católica e os ortodoxos formavam um único núcleo, só que houve um rompimento. A gente vai ter um rompimento maior lá em 1054, mas houve 3 rompimentos importantes dentro do contexto da questão cismática entre ortodoxos e católicos, ok? Então você vai ter o primeiro cisma de 431, depois 451 e depois o cisma maior, em maior proporção, que é o cisma de 1054. O que vocês estão vendo aqui na tela é o seguinte: o cânon dos ortodoxos vai variar no Novo Testamento entre 22 livros, ou seja, não são os 27, são 22 livros a 35 livros. No cânon do Antigo Testamento, os ortodoxos vai variar entre 41 livros a 48 livros. Eu chamo a atenção para um detalhe aqui. A Bíblia Católica tem 27 no Novo e 46 no Antigo Testamento. Quando alguns vídeos ou algumas afirmativas de defesa da fé, da defesa da questão da composição dos livros do cânon bíblico católico é colocada vendo a visão ortodoxa sobre esses livros para dar uma sustentação à afirmativa católica, eles dizem, mas os ortodoxos não têm livros, os mesmos livros da Igreja Católica. Poxa, o que está sendo demonstrado aqui é exatamente que nunca, em nenhum momento, da questão cristã da igreja primitiva, houve uma Bíblia com 66 livros. É fato. E detalhe, não é questão aqui teológica, filosófica, opinião. É um fato. Basta você estudar, basta você ter honestidade intelectual e, falando de forma bem franca, desapegar um pouquinho dos preconceitos, das preconcepções. Porque, como eu falei a vocês, dentro do protestantismo existem várias vertentes de várias opiniões acima de vários assuntos e não necessariamente, mesmo com estudo e honestidade intelectual, vamos ver várias divergências dentro do corpo protestante. Então, o mínimo que você possa fazer é estudar. E outra, você não pode tomar mais que você é inocente, inconsciente do que está sendo relatado aqui. E mais, anteriormente, você tinha dificuldade de ter acesso a várias informações. Hoje, não posso mais dizer e dar essa desculpa para Deus, se, somente se, ao cânon bíblico protestante está dentro de um contexto de heresia e de mutilação da palavra de Deus. Se assim for, você está em pecado gravíssimo. Mas, novamente, eu vou dizer que você escolhe o que você quiser. Você é livre. Agora, não queira enganar a Deus e achar que Deus não vai deixar, ou vai deixar isso impunemente. Ele vai entender, e aqui não é fazendo um julgamento de Deus, mas vai entender que o acesso às informações, os acessos a todo o contexto que a gente tem hoje, não dá mais margem, quase que não dá mais margem ao argumento de não conhecer informações ao qual eu vou passar aqui. E como eu disse, pastores e teólogos, sinto muito falar assim, mas mentem quando o assunto é cânon bíblico, porque isso decorre de uma necessidade basilar de continuar essa mentira para que, defamando a igreja, e o protestante cresça. E se você for inocente ao ponto, quem sabe Deus pode achar que você é inocente e não saiba disso com tanta informação que a gente tem hoje. Ok? Falando de forma bem sucinta, o grupo ortodoxo também é o grupo que tem mais livros na sua Bíblia, um grupo específico dentro do corpo ortodoxo, né? Um grupo bem pequeno, vai ter, dependendo como você vai contar, 81 livros
na Bíblia, contando o Antigo e Novo Testamento. Mas se você for fazer uma análise, como tem livros unidos, por exemplo, o livro de Josué, o livro de Samuel, o livro de Reis, dois livros formam um livro só, certo? O livro de Crônicas também e outros livros. E aí você tem um número menor, porque se você fosse fazer a contagem de forma diferente, você vai encontrar 89 livros num grupo ortodoxo específico. Poderia ser até 91, mas se eu fosse dizer 91, estaria errado, porque na verdade também tem duas seções, que são seções, pequenos trechos diferentes da Bíblia católica e protestante, que alguns grupos ortodoxos, Salmo 151, dentro do corpo dos Salmos. Então vai ter 150, vai ter 151. Não posso dizer que é mais um livro, mas uma adição, uma seção maior dentro desse livro dos Salmos. E também vai ter a oração de Manassés, que vai estar dentro do livro de Crônicas. Você também vai encontrar Manassés, oração de Manassés, dentro de um livro chamado Odes. Mas quando eles estão dentro de Odes, né, esse livro que tem na Bíblia ortodoxa, ele não é canônico, porque o livro de Odes, ele não é canônico. É só um livro de leitura de orações baseadas em outras passagens bíblicas que eles levam na Bíblia, e não necessariamente um livro canônico, embora esteja em algumas Bíblias ortodoxas. Mas vamos lá, vamos dando continuidade. Eu falei isso anteriormente, vou dar só uma reforçada aqui. É importante você estudar os ortodoxos, porque os ortodoxos têm a questão da Bíblia, da tradição e do magistério, igual à Igreja Católica. Em boa parte, eu posso afirmar de 99%, algumas compreensões diferentes, mas várias características da fé, da vivência ortodoxa, não é de acordo ao protestantismo, é contrário ao protestantismo. Por que eu estou falando isso? Porque é importante saber que não é só o cânon ortodoxo que confirma o cânon católico, né? Mas também verdades de fé ortodoxas confirmam a própria Igreja Católica. Em que sentido? A intercessão dos santos, a sucessão apostólica, os sacramentos como realidade visível e concreta da presença de Deus, como a Eucaristia, ou no caso a Santa Ceia, que é corpo, alma e divindade, tanto para ortodoxos quanto para católicos. E dentro do protestantismo hoje, tirando algumas vertentes, a Santa Ceia, ou a Ceia do Senhor, ela é apenas e tão somente apenas simbólica, certo? Para os luteranos, a presença de Cristo ali está de forma concreta, alma, corpo e divindade, mas diferente em alguns sentidos. Dentro do protestantismo, os presbiterianos também acredito que a questão da divindade do próprio Cristo também está presente no momento da ceia. Os anglicanos, os metodistas, certo? Tendo consciente o seguinte, que a gente tem uma misturada tão grande que alguns se afirmam, por exemplo, metodistas, e não são. Só é o nome, certo? Mas quando eu falo grupos, eu estou falando grupos da reforma protestante inicial que mantém a verdadeira fé da presença real de Jesus Cristo, corpo, alma e divindade, no processo da ceia, da Santa Ceia, que na Igreja Católica chama de Eucaristia. Claro, com diferenças dentro desses grupos protestantes, mas assim entendem que o sacramento é real e não simbólico. É mais um argumento para você entender que os protestantes não têm unidade de fé. Cada um vai tirar da Bíblia aquilo que muitas vezes convém, ok? Então, só por isso, ou além da questão do cânon, várias informações alicerçam a fé católica a partir de uma compreensão da fé dos ortodoxos, que inicialmente formavam um único bloco com a Igreja Católica desde a Igreja primitiva. E isso tem que ser salientado, porque há protestantes que falam, tipo, engraçado, mas vamos lá. Mas que engraçado, é triste. O grupo ortodoxo X tem 2 livros a mais que a Igreja Católica, por não ser exatamente igual. Esse argumento deles terem os deuterocanônicos não é válido. Por quê? Porque a Igreja Católica também não aceita esses 2 livros a mais. Veja só, o que está sendo argumentado aqui é que a compreensão de igrejas ortodoxas sobre a questão do cânon
demonstro a antiguidade da lista de vários livros que os protestantes não têm como palavra de Deus, têm como apócrifos, certo? Aí, por ter 2 livros a mais, os ortodoxos que a Igreja Católica tem, aí não vale como argumentação. Puxa, é difícil ficar comentar de forma não sendo, né? Sendo modesto, sendo direto, modesto não sendo direto. É ofensivo demais para quem tem a noção da verdade. Em que sentido? Não da verdade plena minha ou de outros católicos, mas a questão da realidade histórica e factual, que aqui a gente não está comentando questões teológicas que você acha ou deixa de achar, que esse ou aquele livro tem conotações canônicas, né? Ou é simplesmente um apócrifo. Não se trata de opinião, se trata de fatos. Mas vamos lá. Esclarecendo alguns pontos importantes. Todo o corpo ortodoxo, qualquer grupo ortodoxo, qualquer igreja ortodoxa, como eu falei, estão divididos basicamente em 3 grupos, foram 3 cismas. Todos eles têm todos os livros da Igreja Católica, no caso, todos deuterocanônicos, certo? A única exceção é um pequeno grupo de ortodoxos etíopes e da Eritreia, que na verdade a Eritreia vai sair dos ortodoxos etíopes, não só no sentido de se dividiu, é porque a Igreja Ortodoxa Etíope e a Igreja Ortodoxa da Eritreia formam um mesmo grupo, só que a Igreja Ortodoxa da Eritreia ganhou autocefalia, ou seja, eles têm liberdade para escolher seu próprio patriarca, é como fosse o papa deles, né? Como fosse um bispo, que é aqueles que, como fosse um papa mesmo, para eles, né? Como fosse o chefe maior dentro da Igreja Ortodoxa da Eritreia, que é do grupo das igrejas orientais. Ou seja, não estou falando de divisão dos moldes protestantes, eu estou falando de divisão de forma jurídica, organizacional, que os ortodoxos têm, onde em determinado momento um grupo ou uma região ganha liberdade para ter práticas para escolher o seu prática não, para ter escolhas dos seus próprios líderes, organização e por aí vai, certo? Você vai encontrar nos ortodoxos autocefalia, que é liberdade plena, né, de cada um fazer e ter direcionamentos em situações adversas, e os autônomos, que embora o nome pareça, mas o autônomo ele não tem liberdade plena total, ainda está ligado ao patriarcado ao qual ele faz referência. E no caso, anteriormente, Eritreia, né, ortodoxo de Eritreia, era ligado ao patriarcado de Antioquia, ou da Etiópia, e agora eles têm o próprio patriarcado separado dentro da questão organizacional. Dito isso, esses ortodoxos têm os livros dos Macabeus. Tem o Macabeus 1, 2 e 3. Só que o livro 1 forma um livro e o 2 e 3 formam outro livro, ou seja, em vez de ser 3, estão divididos em 2. Só que esse livro dos Macabeus dele tem uma origem hebraica. É diferente dos outros livros dos Macabeus, embora o assunto seja o mesmo, né? O contexto dos livros seja o mesmo, a questão textual do livro é diferente, porque tem fontes e origem diferentes. E a gente vai ver mais à frente. Tirando essa diferença, esse grupo ortodoxo, tanto o etíope quanto o de Eritreia, tem todos os livros deuterocanônicos, ou seja, os outros 6 livros eles têm também. 6 não, os outros 5, né? Porque Macabeus tem Macabeus 1 e 2, então são 2 livros a menos. Só que, relembrando, embora a questão textual seja diferente por causa da origem do qual eles pegaram, é a origem hebraica, certo? Os livros dos Macabeus. O contexto desses livros é o mesmo, em grande parte, né, dos outros livros dos Macabeus utilizados tanto pela Igreja Católica quanto pela Igreja Ortodoxa, que são os mesmos livros, certo? São iguais. Vamos lá, continuando. E a língua utilizada por esse grupo é o ge'ez, certo? Vamos lá. E sim, só um detalhe, esse grupo, o ortodoxo etíope e o ortodoxo de Eritreia, estão no cisma de 451. Formam o mesmo bloco, digamos, a mesma igreja, digamos assim, né, dentro desse contexto.
Então a gente vai ter o primeiro cisma, que é em 431, para não confundir. Tem um cisma em 431 e outro cisma em 451. Vamos lá. Esse cisma ao qual eu estou falando agora é o da Igreja Assíria do Oriente, como ela é conhecida, que aconteceu em 431. Eles têm lá o Mar Awá III, que é o atual, como fosse o Papa deles. E esse grupo tem uma característica muito parecida com a Igreja Católica, onde esse bispo realmente tem funções de Papa. Em que sentido? É no sentido de ele ter autoridade plena dentro do grupo, certo? Igual à Igreja Católica, igual ao Papa Católico. Os outros ortodoxos têm uma diferenciação organizacional que não vai ter um líder específico, vai ter um líder de honra, no caso de um grupo específico, os ortodoxos do cisma de 1054, que vão ter, digamos, o que seria um papa deles, que seria o bispo de Constantinopla, né? Mas a jurisdição desse bispo é uma jurisdição de honra e não de direito no sentido legislativo. Ele não tem autoridade para mandar e desmandar dentro dos outros patriarcados, diferente da Igreja Católica e diferente dessa igreja do cisma de 431, a Igreja Assíria do Oriente, onde o seu Papa, digamos assim, tem, porque o Papa tem em outros grupos patriarcais, certo, da ortodoxia, esse Papa ele tem autoridade plena, ok? Igual a Igreja Católica. Mas um fato para você estudar a questão ortodoxa, porque diz que o Papa não tem essa autoridade, que isso foi inventado pela Igreja Católica, pois é, tá aí um exemplo de que não, né? E porque os outros grupos ortodoxos não seguem esse pensamento, é um outro contexto histórico que não vai dar para explicar agora. O assunto aqui é a formação do cânon, certo? E vamos em frente. Esse cisma aconteceu em 431, como foi dito. Em 1552 acontece um cisma interno. Então, entre eles mesmos, divide em dois grupos. Depois, a outra subdivisão divide em quatro. Ficaram 4 grupos distintos durante muito tempo, um bom tempo. Porque só lá em 1830 há novamente a unificação. Não como um grupo único, mas o que era 4 se torna 2. Aí você vai ter a Igreja Síria do Oriente, como está escrito lá em cima, e vai ter a Igreja Católica Caldeia. E uma coisa importante dizer aqui: a Igreja Assíria do Oriente nasce por volta do ano 40. É uma igreja apostólica, certo? Se eu não me engano, foi Tomé que deu início a essa igreja, né? No momento, obviamente, era uma igreja única, né? Estavam todos reunidos, igreja católica e todos os ortodoxos formavam um bloco único, lá por volta do ano 40 e pouco. Então, essa igreja é antiguíssima. Esse 431 é referente ao cisma, a divisão, e não necessariamente o nascimento de uma igreja, certo? Então, você tem que constar que a questão do cânon aí é muito mais profunda e muito mais probatória, que a Igreja Católica nunca adicionou livros à Bíblia. A acusação protestante é vergonhosa, e de teólogos e pastores que fazem ficar mais vergonhoso mais esse assunto. Na verdade, o protestantismo retira, mutila a Bíblia, a palavra de Deus. E aí fica à sua mercê estudar para confirmar aquilo que eu estou falando, que não necessariamente é uma questão teológica ou questão filosófica, querido. É uma questão prática e objetiva. Foram mutilados os textos bíblicos pela Reforma Protestante e, como forma de desculpa, a acusação é invertida. Foi a Igreja Católica que adicionou. Vou falar um assunto que vai ser de outro vídeo, não desse. Você já estudou Bíblias antigas, anteriores à Reforma Protestante? Quantos livros essas Bíblias antigas têm? Porque hoje elas estão distribuídas em vários locais, museus, bibliotecas, mão de particulares. E não existe, querido, Bíblia com 66 livros antes da Reforma. Todas as Bíblias têm 73 livros. Todas as Bíblias antes da Reforma Protestante. E sim, tem vários exemplares espalhados pelo mundo. E sim, eu vou fazer um vídeo sobre isso, falando do nome da Bíblia, quem foi o editor. Muitas vezes você tem informações de quem foi o editor, em que cidade ela foi feita, os exemplares, às vezes é um exemplar só daquela edição, ou tem vários exemplares daquela edição, e eu vou dizer onde foi feito, o ano que foi feito, e você vai ver que nunca, em nenhum momento, existiu uma Bíblia com 66 livros durante o cristianismo, desde o seu início da igreja primitiva até a reforma protestante, que é acusação de adição à Bíblia
falando sobre a Igreja Católica pelos protestantes, é uma forma de se blindar ao que ia acontecer de fato ao contrário. O protestantismo retira livros da Bíblia Sagrada, da Palavra de Deus, da Bíblia primitiva, para se dar o luxo de atacar a igreja ou qualquer outra coisa que o vala. A questão é muito particular de cada grupo protestante, a razão da qual foi retirado os livros. O que posso afirmar é que é mentira, e esse vídeo aqui está para demonstrar isso, para fazer você pensar sobre isso. Então vamos lá. Em 1830, volta-se um grupo único, a Igreja Síria do Oriente permanece e cria-se uma Igreja Católica Caldeia, certo? É uma parte desse corpo antigo da Igreja que se divide ou se permanece em dois grupos. Esse grupo Caldeia, ele vai se juntar à Igreja Católica e hoje é um dos grupos sui uniris da Igreja Católica. O que é isso? A Igreja Católica é dividida em 24 grupos de igrejas, sendo a maior a latina, mas formam um corpo único de igreja, sendo dividido em ritos, formas de organização, questão do direito canônico e por aí vai. Então são 24 divisões. A Igreja Católica Caldeia é uma delas, certo? Dessas 24. E esse grupo se junta à Igreja Católica e o Papa, no caso atualmente Francisco, é o Papa e autoridade máxima da Igreja Católica Caldeia, como de as outras de formas de organização da Igreja Católica existem pelo mundo, beleza? E aí, essa Igreja Síria do Oriente continua até que em 1968 há um cisma interno novamente, para vocês verem como o princípio da divisão é um mal e é uma questão satânica, não tem meio termo aqui. A divisão protestante aconteceu, está acontecendo a mesma coisa e não vai parar. Divisão sobre divisão, e aqui nos ortodoxos você vê claramente nesse ponto aqui sobre isso. Mas vamos lá, vamos continuar. A Igreja do Oriente se divide e forma uma outra, vamos colocar outra denominação, a Igreja Antiga do Oriente. E é esse cisma que dura durante muito tempo, certo? E desde 2015, esses dois grupos tentam se unir novamente. Processo de morte entre os patriarcados de cada grupo aconteceu e ficou difícil, porque eles querem fazer um concílio entre eles, de forma unificada, escolher o Papa, digamos, deles, para novamente entrar na união de grupos e, obviamente, outros pontos serem acertados, ok? Então, o fato é que eles já estão nesse processo de unificação novamente, mas fato extra, como questão de morte, a questão de dificuldade em outros campos, está tornando difícil essa unidade, mas é um fato que é inegável, é que eles vão novamente se unir, formando um corpo só de igreja, ok? Certo. E por que eles são, eu chamo eles de igrejas? Porque eles têm sucessão apostólica válida, diferente dos protestantes, que são comunidades cristãs, certo? Comunidade cristã é uma coisa, igreja é outra, porque igreja, e para ser chamado de igreja, tem que ter sucessão apostólica, certo? Mas vamos lá. Questões técnicas, deixa para outro momento. A igreja Assíria do Oriente, essa mesma que vai nascer lá no ano 40 e pouco, do cisma de 431, eles têm todos os livros deuterocanônicos da Igreja Católica, os atos livros que o protestantismo retira e acusa de forma vergonhosa a Igreja Católica de ter adicionado. Vão ter Tobias, Judite, 1 Macabeus, 2 Macabeus, Sabedoria, Eclesiástico, Baruque. E inclui também seções de Daniel, que também tem na Bíblia Católica, que também foi retirado da Bíblia Protestante. Eles não têm o livro de Esther, porque também o livro de Esther tem partes deuterocanônicas, né? Tirando esse detalhe, todos os deuterocanônicos da Bíblia Católica que foram mutilados pelos protestantes estão presentes em uma igreja do século 40, uma igreja apostólica, porque como a Igreja Católica ela nasce no início apostólico, né, por volta do ano 30, a Igreja Católica nasce juntamente com todas essas juntas, formando um único bloco. Então vamos lá. Eu estou dizendo que essa específica Igreja Síria do Oriente vai ter o início com a chegada do apóstolo São Tomé, que vai formar o patriarcado
lá naquela região. Então a gente entende que a partir do ano 40 começa a existir, de fato, de concreto, a Igreja Síria do Oriente. Pronto, explicado isso, cristãos deuterocanônicos, vocês se informam agora que eles não têm livros que são comuns tanto à Igreja Católica quanto a igrejas protestantes, como as outras igrejas ortodoxas. Esse grupo, eles não vão aceitar Esther, Esdras, Neemias, 1 Crônicas e 2 Crônicas. E aqui a gente pode abordar um outro ponto, que o cânon estava em processo de finalização, digamos assim. Outro ponto, não é a base judaica que vai definir o cânon do Antigo Testamento. Quem define é a igreja. A gente não é judaizante, e aqui fica bem explícito isso. Como esse grupo não tem os livros de Esté, Esdras, Neemias, 1 Crônicas, 2 Crônicas, e quando eles têm os deuterocanônicos também negam essa realidade da autoridade judaica, que nunca existiu dentro do corpo da igreja, que protestantes gostam de falar, que é mais outro processo de mentira, de desonestidade intelectual, que não dá mais possibilidades a permanecer. Por quê? Porque a facilidade de acesso a material histórico, material escrito, obviamente livros estão muito caros ainda, mas está cada vez mais fácil. Não há mais possibilidades de manter a mentira aí de pé. Um outro detalhe que eu acabei de esquecer, que eu lembrei agora, é que esse assunto aqui tem relação com o aumento de pastores, professores de seminário batista, presbiteriano e por aí vai, que estão se tornando católicos a partir de informações que eles nunca tiveram, que foi negado a eles, e hoje com acesso. Muitos protestantes e a maior parte de estudiosos, professores, pastores, que estão se tornando católicos a partir também desse detalhe da formação do cânon, onde eles descobrem que foram enganados durante todo esse tempo. E aqui eu faço uma análise para você. Quando você nasceu, quantos livros tinha a sua Bíblia? Obviamente, 66, estou falando referente aos protestantes. Isso entra no coração e na assimilação de cada um, e você não consegue ver o pecado e o erro estabelecido aqui em retirar livros que pertencem à Bíblia, à palavra de Deus, que estão presentes desde a igreja primitiva. Talvez se eu falasse assim, vamos supor que houvesse uma nova revolução protestante, e foram retirados, lá, exemplo, todos os livros de Paulo, né? Inclusive Hebreus, que é contestado, mas 14 livros fossem retirados do Novo Testamento, e daqui a 500 anos, será que esses novos protestantes, nesse novo grupo protestante, conseguiria assimilar o erro e o pecado de ter mutilado a Bíblia? Não, porque eles vão ter, daqui a 500 anos, uma compreensão que eles estão certos que o número de livros da Bíblia é aquele exato. São 14 a menos, então ficou só 13. Então são 13 no Novo Testamento. Eles não vão ter essa dimensão do erro, do pecado, do crime, da ofensa contra Deus, dessa mutilação. Por que eu fiz esse exemplo aqui? Para dizer que você, protestante, que tem 66, está no mesmo processo. Mas como você recebe e acaba sendo enganado, e obviamente você entende que são 66 pela questão que você nunca estudou história, nunca estudou o processo da formação do cânon, e pastores e teólogos, me perdoe ser bem franco, mentem mais propriamente mais teólogos, né, de seminários do que pastores, porque os pastores são formados por esses teólogos que levam a mentira à frente, e os pastores acabam falando aquilo que eles acham como verdade, sendo que é uma mentira. Eles estão também no processo de estão sendo enganados igualmente, como todos vocês. Então, vamos lá. Esse grupo falta 5 livros no Novo Testamento. Então, voltando aqui, eles têm 5 livros a menos no Antigo e 5 livros a menos no Novo Testamento. Ou seja, dos 46 da Bíblia Católica, eles têm 5 a menos, Esther, Esdras, Neemias, 1 Crônicas e 2 Crônicas. E no Novo Testamento da Igreja Católica são 27, 46 no Antigo e 27 no Novo. Dos 27, eles têm 5 também a menos, que é 2 Pedro, 2 João, 3 João, Judas e Apocalipse. Ok? São 10 livros a menos que esse grupo tem. Então, em vez de 73, eles têm 63 livros. Só isso já bastaria para você compreender que a história de Trento ter adicionado livros é uma mentira, que você está preso, e vou falar de forma bem rasgada. Se você permanece com essa crença de 66 livros, e por isso, se você não estuda, se você não se aprofunda, Deus não vai tomar você como inocente. E aí é você e Deus no dia do juízo final. Vamos lá. Outro grupo é o grupo do cisma de 451.
Eu vou falar rapidamente o processo aqui desse grupo. Em 451, no concílio de Calcedônia, eles não aceitam o concílio. Um detalhe, o grupo anterior só aceita os 2 primeiros concílios ecumênicos da igreja. Esse grupo aqui só aceita os 3 primeiros, ok? Eles não aceitam o concílio de Calcedônia, que é o concílio ecumênico, o 4º concílio, então só aceitam os 3 primeiros. Eu não vou entrar em detalhes aqui do miafisismo, questão miafisita, certo? Que é a questão da compreensão da dimensão do Cristo, né? Deus e homem. Mas eu não vou citar aqui nem falar sobre, porque não é o assunto aqui e demandaria bastante tempo. Então, no 451, a igreja copta, a igreja siríaca, e também a igreja armênia. Aí está 506 na igreja armênia, mas na verdade eles se separam ainda no ano 451. Eles não aceitam o concílio de Calcedônia, certo? Mas, voltando, em 451 o cisma acontece entre a igreja católica, a igreja copta e a igreja siríaca, e também a igreja armênia. Só que em 506 que é reafirmado a questão miafisita desse corpo da igreja armênia. Em 555 eles formalizam a rejeição completa à Calcedônia. E aí eles entram de forma direta e plena dentro desse grupo do cisma de 451. Aí você vai ter a igreja Malankara, que também é ortodoxa, certo? E estava ligada ao patriarcado da igreja siríaca, certo? Eles ganham autonomia autocefálica, da autocefalia, liberdade de ter seu próprio patriarca e por aí vai. Não foi um acordo muito saudável entre os 2 grupos, porque a igreja siríaca não queria aceitar a autocefalia da igreja de Malankara, mas o processo, acho que deu 300 anos, 400 anos, foi um processo longo. Eu não vou entrar aqui em detalhe de brigas da igreja católica com esse corpo aqui de igreja, certo? Mas aconteceu, a igreja siríaca não aceitou, mas veio aceitar e finalizar essa disputa em 1912. Então esse grupo entra dentro desse corpo de igrejas ortodoxas orientais e vamos em frente. Em 1959, há novamente uma independência, no caso, uma autocefalia, a igreja etíope Tawahedo, que é uma área ali da Etiópia, como o nome mesmo indica, que eles eram ligados ao patriarcado cópita. Então, quem era o patriarca, quem era o papa, digamos assim, quem era o bispo maior, era o papa, era o bispo cópita, só que ganhando a autocefalia, da partir da aprovação cópita dessa autocefalia, a igreja etíope Teoarredo pode ter seu próprio patriarca, então aumentando inicialmente de 3, depois 4 e agora 5 grupos dentro desse grupo de igrejas ortodoxas orientais que tem, e você tem que entender que eles formam um único bloco de igrejas, tendo uma liberdade, uma organização diferente dos outros grupos, principalmente católico e protestante, né? A forma como eles se organizam, e tem autonomia, né? Bem diferente. E vai ter o último grupo agora, que é o grupo da Eritreia Tawahedo, né? Que essa igreja ortodoxa acontece a sua autocefalia em 1998, porque ela estava ligada à igreja ortodoxa etíope, Tawahedo, e depois ganha autocefalia, e eles são o último grupo a ter um patriarca, um representante próprio, como fosse um papa deles, formando aqui 6 patriarcados. A igreja copta, a igreja siríaca, a igreja armênia, certo? A igreja de Malankara, a igreja etíope e a igreja de Eritreia. Detalhe, a igreja de Malankara fica na região da Índia, certo? Vamos ver agora o cânon deles. Os 4 primeiros grupos, a igreja ortodoxa copta de Alexandria, a igreja apostólica armênia, como é o nome dela, a igreja ortodoxa síria de Antioquia, a igreja ortodoxa síria da Malankara, eles têm, que é o nome oficial dele, né, 73 livros. E de quando acontece o cisma, 451. Mas quando começou a existir esses corpos ortodoxos, a igreja ortodoxa copta de Alexandria, a apostólica armênia e a igreja ortodoxa síria de Antioquia são da era apostólica, né, do ano 42
A Igreja Ortodoxa Síria de Balancá, na verdade, é uma autocefalia de outro grupo, mas vai seguir a mesma corrente dos outros e vai ter 73 livros, igualzinho à Igreja Católica, e as seções de Daniel e Esther estão presentes neles também. Então é completo, igual, exatamente igual à Bíblia desses quatro, né, das igrejas ortodoxas orientais e a Igreja Católica, certo? Agora a gente vai para um outro processo desses dois corpos aqui das igrejas orientais, que é a Igreja Ortodoxa Etíope Tauarredo e a Igreja Ortodoxa Eritreia Tauarredo. A gente lembra que essa última ganhou autonomia, autocefalia, na verdade. Autonomia é outro assunto, né? Que é diferente. Autonomia, pelo contrário, tem uma ligação ainda importante com o patriarcado anterior, da qual ele sucede. Na autocefalia, liberdade plena, né? E por aí vai. Esse grupo vai ter, de forma, se você for estudar, você vai encontrar que eles têm 81 livros, certo? Isso oficialmente, porque alguns livros estão unidos, né? O livro, por exemplo, de Samuel 1 e 2 estão unidos formando um livro só, então a quantidade de livros diminui por juntar dois livros formando um livro só, ok? Então eles vão ter de forma prática 81 livros, lembre que a Igreja Católica tem 73 e o Protestantismo tem 66. Daí você já entende que tem uma diferença enorme. E se a gente for fazer uma subdivisão, você vai ver que eles têm 89 livros no Antigo Testamento e vai ter mais duas seções, que a gente não pode entender como livros novos, porque eles vão ter a oração de Manassés e o Salmo 151. O Salmo 151 está inserido dentro dos Salmos. Então, em vez de 150 salmos, eles têm 151 salmos, e esse salmo é canônico para eles. Por que não é um livro? Porque não é um livro separado. Faz parte de outro livro. Então, por isso que eu não posso falar que é outro livro. E a oração de Manassés está lá no finalzinho do livro de 2 Crônicas, também é uma seção. Se eu não estiver errado, o livro de Manassés são 18 versículos, o Salmo, no caso, 151, são 7 versículos, então, como eu falei, são seções, né? É igual lá a adúltera, né? A seção que está lá no Novo Testamento, que é contestado como não originária do corpo lá dos apóstolos, mas foi tardiamente adicionada à Bíblia, e nem por isso eu vou dizer que essa seção que está lá no Novo Testamento existe na Bíblia Católica e na Bíblia Protestante, certo? Essa parte aí. Que ele não seja canônico e que ele seja um livro, né? Porque são versículos e não um livro. Igual o Salmo 151, se eu não me engano, são 7 versículos, e a oração de Manassés, que são 18 versículos, se não me engano. Então, o que a gente tem que pegar daqui? Esse corpo dentro das igrejas ortodoxas orientais, desses dois grupos, né, que formam um grupo unido, eles têm diferença porque eles vão ter 5 livros deuterocanônicos. É o único corpo ortodoxo que não tem plenamente todo o Salmo, no caso, 151, são 7 versículos. Então, como eu falei, são seções, né? É igual lá a adúltera, né? A seção que está lá no Novo Testamento, que é contestado como não originária do corpo lá dos apóstolos, mas foi tardiamente adicionada à Bíblia. Nem por isso eu vou dizer que essa seção que está lá no Novo Testamento existe na Bíblia Católica e na Bíblia Protestante, certo? Essa parte aí. Que ele não seja canônico e que ele seja um livro, né? Porque são versículos e não um livro. Igual o Salmo 151, se eu não me engano, são 7 versículos, e a oração de Manassés, que são 18 versículos, se não me engano. Então, o que a gente tem que pegar daqui? Esse corpo dentro das igrejas ortodoxas orientais, desses dois grupos, né, que formam um grupo unido, eles têm diferença porque eles vão ter 5 livros deuterocanônicos. É o único corpo ortodoxo que não tem plenamente todos os deuterocanônicos, porque o livro de Macabeus deles é uma versão do corpo hebraico, certo? Está escrito em ge'ez, mas a gente, mesmo não sendo o mesmo corpo textual internamente, a gente tem que entender que a relação de composição dos livros do Macabeus está presente também neles, embora a aceitação do texto deles seja diferente. A permanência desses livros dos Macabeus neles, repetindo, mesmo sendo um texto diferente, confirma também a questão da Igreja Católica. Vamos continuar. Só para concluir. Todos os ortodoxos têm todos os livros deuterocanônicos. A única exceção é eles,
que tem uma versão dos Macabeus diferente, sendo que a história contada por esses livros segue na mesma lógica dos outros livros dos ortodoxos e católicos dos livros dos Macabeus, ok? Só um detalhe importante. Eles têm o livro de Macabeus dividido, são 3 livros, mas só que é dividido o primeiro livro em um livro só, e o segundo e o terceiro estão unidos formando um livro único, certo? Por isso que eu falei que não é 81, chega a 89, né? Se você for fazer uma contagem, tirando esses pormenores, mas de forma prática e forma, se você for procurar estudar, você vai encontrar a informação que eles têm 81 livros, ok? Mas eu estou falando quando você vai estudar internamente quais são esses livros, você vai perceber que tem livros que estão unidos, diminuindo essa quantidade de 89 para 81. E esse 81 seria o sentido oficial da quantidade de livros que eles têm. Eles têm 46 no Antigo, certo? E aí, menos 46 da Igreja Católica. Mas necessariamente não são na mesma quantidade. Como eu disse, estão unidos, os livros estão. Acho que tem alguns dados errados aqui, mas vamos lá. Eu já falei bastante, então, esses ortodoxos, o etíope e o de Eritreia, eles têm 81 livros, chegando a 89 se a gente fazer uma subdivisão, certo? E coisas importantes a saber. Eles têm todos os livros deuterocanônicos, e como está lá a explicar o primeiro e o segundo livro de Macabeus, já expliquei bastante sobre isso aí. A questão textual deles é diferente. Eles vão ter 46 no Antigo, certo? E vão ter 35 no Novo, certo? 46 com 35, 81. Esse 51 que eu coloquei, acho que está errado. Eu não vou esquentar a cabeça com a questão de cálculo, mas porque daria 86 livros. Eu coloquei equivocadamente. Seria 54. É isso? Isso. Seria 54. Sem contar as sessões. Só revendo lá para ver, mas isso não importa. O importante é o contexto em si. O livro de Jeremias, o profeta Jeremias, ele está unido a outros 3 livros. Então, o apóstolo do profeta Jeremias tem dentro do seu corpo do seu livro o livro de Lamentações, Baruque e Epístola de Jeremias, que são textos deuterocanônicos da Igreja Católica. O Epístola de Jeremias faz parte do 6º capítulo de Baruque, certo? A Igreja Ortodoxa ele está separado, formando um livro independente. Na Igreja Católica, ele faz parte do livro de Baruque. E esses 2 são deuterocanônicos, ok? Então, explicado isso aqui, vamos prosseguir. Um fato importante aqui, que a gente vai ver à frente, é importante falar sobre isso, é que a Igreja Ortodoxa, não todos, mas eles vão ter livros que é o extra, seria Esdras grego, né? Como o mesmo nome diz, originalmente escrito em grego, certo? Diferente do Esdras e o Neemias, que é tanto da Igreja Católica como da Igreja Protestante. Esse Esdras gregos a Igreja Católica não tem, são só os ortodoxos, não todos os ortodoxos. A gente vai ver isso mais à frente, mas é importante falar dessa confusão um pouco entre nomenclatura. Eu vou chamar o livro de Neemias de segundo Esdras, não de forma real, porque ele não é, mas de forma prática para a gente compreender. Então tem o primeiro Esdras, o segundo Esdras, né, que é o livro de Neemias, o terceiro Esdras, que é o Esdras grego. A gente vai ter mais 3 Esdras. Tem um Esdras que chama Apocalipse de Esdras. Esse Apocalipse é subdividido em mais 3. Esdras 4, o quinto Esdras e o sexto. Dentro desse composto do Apocalipse de Esdras, como está dividido em 3, então são 6 livros. Só que o quarto Esdras, ele vai do capítulo 3 ao capítulo 14. O quinto Esdras vai do capítulo 1 ao capítulo 2. O sexto Esdras vai do capítulo 15 ao 16. Esses 2 últimos, o quinto Esdras e o sexto, não são canônicos para grupo nenhum, certo? Já o quarto Esdras é canônico para alguns poucos grupos ortodoxos, certo? Bem poucos, mas é importante salientar que tem essa diferença, porque às vezes você vai ver uma lista de textos canônicos, né, da Bíblia, e você vai lá encontrar primeiro Esdras, segundo Esdras e Neemias, ou então vai estar assim, primeiro Esdras e segundo Esdras. Não necessariamente aquele Esdras lá está se referindo ao Esdras da Bíblia católica e protestante, mas ao Esdras grego, certo? Então o processo de canonização de vários livros permaneceu ainda aberta, principalmente no Oriente. Então, como foi explicado, primeiro e segundo Esdras, canônico para católicos e protestantes. Segundo Esdras que eu estou falando é o livro de Neemias. Ortodoxos, católicos e protestantes têm. Menos a igreja, importante salientar, menos a igreja assíria do Oriente, do cisma de 431, eles não têm
o livro de Neemias nem o livro de Esdras, certo? Como também não tem o livro de Esther, e o primeiro Crônicas e o segundo Crônicas também eles não têm. Terceiro e quarto Esdras são canônicos apenas para ortodoxos, menos a igreja também, a Síria do Oriente, que também não tem esses livros de Esdras. Na verdade, eles não têm nenhum livro de Esdras no seu cânon. A igreja etíope, que também é a igreja de Eritreia, formam, né, a mesma relação de cânon, eles têm também o livro, terceiro livro de Esdras, e o quarto, que seria esse Apocalipse de Esdras, que vai do capítulo 3 ao capítulo 14. Só que tem nomes diferentes, quando você for estudar. O terceiro Esdras, que é o Esdras grego, chama Kali. E o quarto Esdras, né? Tá aí, quarto Esdras do grego, chama-se Esdras Sutuel, que é o Apocalipse de Esdras, que está lá em cima, referente ao quarto Esdras, que vai do capítulo 13 ao capítulo 14. O nome modifica. O quinto sexto Esdras não é canônico para nenhum grupo, como foi falado. Vamos continuar. Igreja Etíope e Taiwarredo e a de Eritreia. Por que estão os dois aqui? Porque a de Eritreia sai de Etiópia ganhando a autocefalia e podendo escolher seu patriarca e por aí vai. E por isso, né, também vai ter características e cânon igual. Esse grupo tem um número de livros maior do que qualquer outro grupo, né, cristão. Grupo não, essas duas igrejas. Então eu quis colocar aqui quais livros eles têm a mais, certo? Eles vão ter o livro de Jubileu e o de Enoque. É o único grupo cristão que vai ter esses livros, certo? Lembrando que ele está escrito em Ge'ez, certo? Esdras, que vai ser o Esdras grego, ou Esdras A, também conhecido, que não está presente na Bíblia católica e na Bíblia protestante. Também é conhecido como Calil. Depois vem Esdras Sutueto. Esdras, no caso aqui, esse Sutuel é o Esdras Apocalipse de Esdras, que vai do capítulo 13 ao capítulo 14, certo? E aí tem Megabian, eu nem sei pronunciar correto, Megabian, que é os macabeus desse grupo. Então vai ter o primeiro, o segundo e o terceiro. Lembrando que o primeiro é um livro, o segundo e o terceiro formam outro livro, estão unidos. E aqui os macabeus, dentro do contexto textual etíope e de Eritreia, que é diferente do macabeus ortodoxo e católico. Esse grupo aqui de macabeus, eles têm uma conotação hebraísta, mais da realidade hebraica. Eles assimilaram esses macabeus a partir de judeus etíopes, judeus Beta Israel, que deram, como é que eu vou colocar? A partir deles que esse grupo aqui recebeu influência e tem esses livros aqui. Sendo que a igreja etíope, ou os judeus Beta Israel, vão ter os deuterocanônicos também. E aqui eu vou só falar rapidamente. Quando se fala que a igreja católica adicionou livros, vocês não sabem, ou nunca imaginaram, que os judeus sempre tiveram os deuterocanônicos. Eles vieram a retirar esses livros também. A maior prova, que eu não vou contar aqui com detalhes nesse vídeo, é que sim, judeus utilizam os deuterocanônicos, um grupo que ficou isolado dos judeus rabínicos, que foram judeus que retiraram os livros de Macabeus, Tobias e por aí vai. Eu não vou dizer retirados, porque na verdade eles nunca tiveram um cânon fixo estabelecido. Eles só, no processo de finalização dos livros que eles utilizam, não necessariamente são todas palavras de Deus, porque os judeus rabínicos aceitam a tradição, ouviu? Tradição oral como palavra de Deus total e absoluta. Engraçado, parece com a igreja católica, por isso que eu estou falando que vocês estudam. Esses judeus, Beta Israel, têm todos os livros da igreja católica, todos os livros, perdão, todos os deuterocanônicos, provando que aquela informação que você ouve por aí, os judeus nunca aceitaram os deuterocanônicos. Opa, os judeus Beta Israel, étnica como corpo judaico, mais de 3.000 anos de existência. Ou seja, eu acho que é um tempo suficiente para você ver que essa ideia de que os judeus nunca aceitaram os deuterocanônicos é mais outra mentira que não vai ser nesse vídeo que eu vou falar. Mas quando um protestante, um teólogo, um pastor falar isso, você olha na cara dele, está escrito bem na testa: mentiroso. Ou ignorante, porque não sabe essas informações. Que sim, os judeus têm dentro do seu corpo os deuterocanônicos. Você fala, todos os judeus não. Esse grupo, como permaneceu isolado, eles não foram influenciados pelos judeus rabínicos, consequentemente eles permaneceram com os deuterocanônicos, Macabeus e por aí vai, Judite, Tobias, dentro do corpo da Bíblia deles. Mas esse não é o assunto, vamos partir. Os judeus etíopes ainda têm um livro de Josefas, filho de Begarion, certo? É um pseudo Josefo etíope.
O nome é Zena Yurich Airud. Então, vamos continuar. No Novo Testamento também tem livros a mais. E eu coloquei os livros aí. Não preciso falar sobre eles também. Então, eles têm diferença entre o Antigo e o Novo Testamento em comparação aos outros grupos cristãos de modo geral, sendo que eles pertencem à mesma unidade. Para vocês verem, os outros da mesma unidade, que é os Igreja Ortodoxa Orientais, tem 73 livros. E esse aqui, mesmo estando dentro do mesmo bloco, tem livros a mais. Vamos lá. Outra informação para a gente ficar ciente depois de vocês estudarem. Primeiro e segundo Samuel, dentro da Igreja Etíope e da Eritreia, formam um livro só. Primeiro e segundo Reis formam um livro só. Profeta Jeremias está junto. Profeta Jeremias, Lamentações, Baruque e Epístola de Jeremias. Segundo Crônicas, tem dentro dele a oração de Manassés. Esdras e Neemias, dois formam um único livro também nesse grupo ortodoxo. Esdras grego e Esdras Sutueto, os dois formam um único livro também. Ok? Você vê o Esdras grego que tem nas outras, uma boa parte dos outros ortodoxos, esse Esdras grego está unido ao outro Esdras que refere-se ao Apocalipse de Esdras. Então, Esdras grego e o Apocalipse de Esdras, que na igreja ortodoxa Etíope e Eritreia é conhecido como Esdras Calil e o outro Sutuel, certo? Primeiro, Macabeus formam um livro só, geralmente chamado de Macabeus Etíope, e o segundo e terceiro Macabeus, que também é conhecido como Macabeus Etíope, formam um livro só. Salmo 151 está presente dentro do Salmo, dos 150 Salmos. Não forma um livro, mas forma uma seção, né? Como já foi informado. E uma coisa curiosa, o livro de Provérbios desses ortodoxos etíopes e Eritreia também existe neles, mas o livro de Provérbios neles está dividido. Do capítulo 1 ao 24, 22 formam um livro, já está o nome. E do capítulo 24, 23 a 31 formam o segundo livro, dividindo o livro de Provérbios em dois. Por isso que é interessante e importante falar isso aqui, para que na hora que vocês forem estudar, vocês vão se deparar com essas dificuldades, e falando isso agora, vocês vão ter ciente e não vão cometer os erros, porque, convenhamos, é um trabalho monstruoso isso aqui, certo? Com toda exclusão de humildade, eu tenho que admitir que isso aqui é muito difícil de organizar, e até entender porque muitos desses livros têm nomes diferentes. O Esdras que o diga, né? São 6, uma confusão enorme, e entender qual livro especificamente tendo nomes diferentes está se referindo àquele texto lá, aquele livro lá, dentro daquele contexto, porque os ortodoxos ele tem uma fluidez diferente da Igreja Católica. O que eu chamo de fluidez? O ortodoxo orientais, né, da Igreja Ortodoxa Orientais, você vai ter 4 desse grupo que tem 73 livros, e esses 2 aqui vai ter livros totalmente a mais. Então, não é fácil fazer esse estudo aqui e apresentar esse trabalho. Então, dê o devido valor, compartilhe, comente, critique, duvide do que está sendo escrito aqui, faça um react à vontade. Posso fazer à vontade isso. Vamos lá continuar. A outra igreja, ou melhor, o outro corpo da igreja ortodoxa é o cisma que aconteceu em 1054. Esse cisma foi muito maior do que os outros 2 primeiros. Teve uma abrangência, um número de corpo da igreja que foi muito maior. Aqui não vou entrar em detalhes, aqui foi questões... Até a questão do grego para o latim dificultou a convivência desses 2 blocos, porque, eu não vou entrar em detalhes, não foi só isso, obviamente, mas quando foi sendo colocado questões pontuais teológicas, a questão das 2 línguas interferiu. Por quê? Eu teria que dar nomes a princípios de fé, e as palavras são meio para você explicar questões dogmáticas e teológicas, e que uma estava em cima do latim e outra no grego, e isso dificultou também, foi uma das razões, não a razão, mas uma das razões que acrescentam nesse processo de cisma que aconteceu. Não só isso, né? Não só isso, mas questões teológicas, questões também políticas, e não posso negar a questão de poder, né? Essa liberdade que os ortodoxos orientais também queriam, e controvérsias gerais, deu nisso aí o cisma de 1054, formando vários, vários grupos não, como eles estavam já em grande quantidade em outros patriarcados, um grupo bem maior. Vou aqui só passar por cima.
são 9 patriarcas, ou seja, que tem patriarcado como se fosse um papa, porque a formação de governo dos ortodoxos é diferente da Igreja Católica, que tem uma centralidade no Papa, e aqui tem uma centralidade no conjunto de bispos, conjunto de patriarcas, e tendo os concílios como base para a questão da infalibilidade dentro da ortodoxia. Na Igreja Católica é entendido os concílios como infalíveis, e também o Papa, quando ele vai falar a questão de fé e moral. Toda vez que o Papa fala que é infalível, não. Quando ele esclarece que ele está falando com essa autoridade, tem que estar bem claro e definido pelo Papa que quando ele fala tal assunto, ele está falando, utilizando esse viés de autoridade que ele tem. Não é tudo que o Papa fala, pelo contrário. 99,99% das vezes o Papa fala coisas que não, obviamente não são dogmáticas, mas só quando ele estabelece e coloca de forma clara que está se pronunciando com essa característica que ele tem. E claro, o Papa também ele vai aos outros bispos, aos outros cardeais e também interage com eles. Ele não fala tudo que vem na cabeça dele. Não é assim, certo? Mas vamos lá. Então, a Igreja Ortodoxa Oriental, do cisma de 1054, eles têm 9 patriarcados atualmente, né? Tem outros grupos de autocéfalos. O que é isso? São outros grupos que ganharam autonomia não, porque autonomia é outro contexto. Autocefalia, a liberdade de ter seus próprios patriarcas. Como os patriarcas, os 9 lá também são autocéfalos, ou seja, tem liberdade, está aqui então adicionado 9 com mais 6, 9 patriarcas com mais 6 autocéfalos, dá 15, certo? Então o total é 15. Autônomas, tem 6 grupos autônomos. O que é essa questão dessa autonomia? Eles têm liberdade, mas estão ainda ligados a um patriarcado ao qual eles têm a sua origem. Então eles não têm autocefalia plena, certo? Eles têm parcialmente uma ligação ainda com o patriarcado anterior ao qual eles pertenciam, certo? É uma questão de forma de governo, de organização deles, certo? E tem 3 grupos contestados. São esses 3 grupos? São grupos que se ganharam autocefalia a partir das suas opções pessoais, ou seja, que os outros corpos patriarcados, que tem que liberar, digamos assim, a autocefalia, tem que reconhecer a autocefalia, não reconheceram, e eles estão, assim, num processo cismático também, né? Posso dizer isso. Então, é essa a realidade das igrejas ortodoxas orientais. Eu não vou entrar em detalhes da forma organizacional, porque é bastante complexo e não vem ao caso aqui, que o assunto é o cânon, e como essa ideia de ter adicionado livros ao cânon em Trento é uma mentira, e aqui está sendo demonstrado, e aí depende de você, querida. E, repito, se não lembro se eu falei, mas vou falar novamente, se é que eu falei. Vários protestantes estão deixando de ser protestantes, pastores, teólogos, seminários, a partir de estudos e conhecimentos que eles não tinham anteriormente. E esse aqui, do cano de 73 livros da igreja primitiva, é um deles. Porque quando se deparam com a verdade, ou eles se adequam, ou Deus não vai tomá-los como inocentes, certo? Então, dentro desse grupo, você vai ter uma parte que vai ter 73 livros e outra parte que vai ter 75, certo? Eu, como falei, tem uma grande fluidez. Vamos explicar melhor agora. Então, todos os ortodoxos orientais do cisma de 1054 têm os livros de Tobias, de Judite, Sirac, que aqui no caso é eclesiástico, né? Eu coloquei o nome, mas é eclesiástico. Os 2 nomes são verdadeiros. Baruch, sabedoria, primeiro Macabeus, segundo Macabeus, Daniel, são sucessões completas. E Esther, também completo, que os protestantes mutilaram, retiraram também esses livros. Então, voltando. Católicos, ortodoxos vão ter 73 livros iguais, e outros grupos dentro desse cisma do ortodoxo oriental vão ter 2 livros a mais. E vou explicar por que são 2 e não são mais do que 2 a mais. Eles vão ter o livro de Macabeus, o terceiro livro de Macabeus, e o Esdras grego, formando mais 2 livros, saindo de 73 para 75. Alguns vão salientar que é mais do que isso, mas não é mais do que isso no sentido de canônicos, de verdadeiramente eles têm mais livros. Por quê? Esse grupo, de modo geral, eles, quando tem livros a mais que a Igreja Católica, eles vão ter o livro Terceiro Macabeus e Esdras grego, certo? Vão ter dentro do livro de Salmos, vão ter mais um Salmo 151, que eu não posso dizer que seja um livro, né? Porque tem 7, deixa eu ver, 7 versículos, se não estiver errado. E eles geralmente vão ter esses 2 livros. Não vai estar hoje mais de forma geral. É uma minoria que tem esses livros. Um dos livros é Odes e o quarto Macabeus. Odes são orações retiradas
inspiradas, digamos assim, né, em textos bíblicos. Ou seja, na verdade é um texto humano de orações. Basicamente é isso. E o livro de oração de Manassés estará dentro dele quando não for canônico. E o livro de oração de Manassés, certo? Que não é um livro, é uma seção. Estará no final de Crônicas em outros grupos, certo? Porque a oração de Manassés, nesse grupo cismático dos ortodoxos oriental, não fazem parte dos livros canônicos. E também, obviamente, é uma seção, né? Só é canônico, primeiro seria o terceiro livro de Macabeus, Esdras grego e a seção do Salmo 151. O restante não é. Então, livros a mais, literalmente, Terceiro Macabeus e Esdras, saem de 73 para 75 livros. E aqui eu vou dar mais uma toque aqui a vocês. O que está se comentando aqui, não estou obrigando nem questionando a sua fé, irmão. Mas estou lhe orientando, ou pelo menos tendo com toda humildade lhe explicando, que não dá mais margem para você ficar em cima do muro quando as igrejas protestantes mutilaram os livros. E você recebe esses 66 livros de uma forma natural e até entende que é isso mesmo, são 66. Quantos são? São 66. Mas você tem que entender que anteriormente foram mutilados a Bíblia. Como hoje, poderia, como eu comentei, pegar os 14 livros de Paulo, jogar fora e pedir para que você assimile, que você entenda que anteriormente esses 14 estavam juntos. Se, digamos assim, se dá um exemplo aqui, se houvesse uma nova reforma ou deforma protestante hoje, daqui a 500 anos, se deparariam com 14 livros a menos no Novo Testamento, os livros de Paulo, e esse grupo lá, daqui a 500 anos, não teriam assimilado o pecado e a gravidade de ter retirado livros da Bíblia. E é isso, irmão, que acontece com vocês hoje, porque a Igreja Católica nunca adicionou livros à Bíblia. Desde a era apostólica, eles têm esses livros e firmou de forma oficial entre o século II e o século IV. Assim como os ortodoxos estão aí sendo apresentados, demonstram isso. Ok? E esse grupo ortodoxo de oriental também, obviamente, nasceu lá por volta do ano 40, 30 e pouco, na verdade. 30, na verdade, perdão, eles nasceram no ano 30, de forma oficial, no ano 30, o que tem aí 1054 é o cisma, e não a sua fundação. Então, esse grupo ortodoxo tem a sucessão apostólica e tudo mais que precisamos, ok? Dito isso, espero que você estude, entenda que aqui não é um processo de ofensa ou crítica a você. Você, irmão, faz o que você quiser. Eu só não posso passar a mão e dizer a você que Deus vai tomar você como inocente, porque vários, e são vários mesmo, pastores, teólogos famosos do movimento protestante se estão tornando católicos e olha que eles são formadores e formados há muito tempo em todo tipo de conhecimento, né, no sentido bíblico falando, no sentido de estudos arqueológicos em geral, e mesmo assim eles permanecem com o crime de terem livros a menos na palavra de Deus. Mas é o que eu falei. Depois de 500 anos, a compreensão interna é que esses livros estão corretos, esse número de livros mesmo, quando não são. Pois é, faça o que você quiser a partir de agora com essas informações. Só espero que você seja honesto com você e com Deus. Se você realmente tem princípios cristãos, você tem que entender que a igreja protestante está num crime, em um pecado, numa heresia gravíssima de ter mutilado, e para não se ver apontada na questão de retirar livros, faz uma acusação contrária, dizendo que a igreja católica que adicionou. Quando vemos nesse vídeo que desde da igreja primitiva, essas igrejas ortodoxas mantêm os livros, né, deuterocanônicos presentes. Pois é, fique com Deus e que Jesus o abençoe. Um dado importante que eu lembrei aqui, vai ter outros vídeos, falando da forma como os judeus entendem canonicidade dentro dos livros que eles têm, os grupos judaicos que não têm uns 39 livros, os Bet Israel, que são judeus, com mais de 3.000 anos de existência, tem os livros da Igreja Católica, os deuterocanônicos, e por aí vai. A questão de várias Bíblias antigas também, anteriores à Reforma, e por aí vai.
E a gente vai fazendo outros vídeos e tentando que você tenha a boa vontade de estudar para saber e ver que o que foi comentado aqui tem veracidade ou não, e só estudando. Não fique mais acreditando no que os pastores e teólogos falam, porque infelizmente eu tenho que dizer que são mentiras, meias verdades ou omissões protestantes quando se fala, pelo menos no sentido do cânon bíblico, e quais livros realmente pertencem à Bíblia, que é uma vontade de Deus e da sua igreja desde a era apostólica, desde a igreja primitiva. Um abraço.